Nada, imagina. Então a gravação foi iniciada. Agora é RDP. Ah, é verdade, né? Eu postei. Pera aí, até eu tô na dúvida. Ontem foi RGE, não foi? Eu postei no grupo errado, gente. Hoje é terça, hoje é RDP. Olha, sortuda, chegou. Ah, eu não vou sair da aula. Depois não, a gente tem que mudar de sala. Depois eu aviso a Deise que eu troquei. Tá bom? Já falamos aí da sua sorte, Mayara. Fiquei super feliz. Mayara ganhou uma cesta de carnaval, gente. Cheia de coisa gostosa pra comer. Beber, comer. Então, Beatriz, é RDP, tá, pessoal? Eu agendei na aula errada. Depois a gente corrige com a direção, senão vai fazer de conta que nós tivemos falta. Então, eu vou compartilhar a tela. Tenho aqui dois sites interessantes para passar para vocês. Uma não, duas, né? Você já ganhou aí outra coisa. Deixa eu só onde que tá a minha tela. Essa aqui. Fale para mim se vocês estão vendo a tela de diagramação. Sim? Sim. Legal. Então, eu vou passar esses dois sites aqui, explicar para vocês a diagramação e depois nós vamos falar sobre atividade, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, pode me parar no meio aí e a gente conversa, senão pode ser que vocês esqueçam até o final da explicação. Então, pessoal, em RDP, da RDPI, né, 3, nós vamos começar aí com diagramação de pranchas, que é um item muito importante dentro do nosso trabalho, não só visualmente, mas é um item importante para a organização do nosso projeto, tá? O nosso projeto, ele não tem somente uma folha, né? Nós temos aí, já citamos para vocês, projetos de 20, 25, 30 folhas, né? E a gente precisa ter uma organização para a hora que isso tudo tiver na obra, né, faça sentido. Então, nós temos folhas de projeto, folha de layout, folha de executivo, folha de paginação, folha de gesso, iluminação, elétrica, hidráulica. Geralmente essas pranchas também não são pequenas, né? É óbvio que a gente tenta aí fazer algumas coisas em prancha A4, que é mais fácil de a gente imprimir, mas dependendo do tamanho da obra, tem que mandar plotar, né? Então, a diagramação é muito importante, além de estética, organização e também a gente insere nela os dados aí da obra, do proprietário, né? Enfim. Então, o que é diagramação? Vamos entender como fazer uma diagramação como profissionais, né? Então, diagramação é o conjunto de técnicas e práticas do design gráfico para distribuir e organizar os elementos em uma página, principalmente textos e imagens. A diagramação é fundamental em websites, blogs, revistas, jornais e outros materiais gráficos, né? Então, percebam que não é só aí na nossa área, mas tudo que trabalha com imagem, né, passa por uma diagramação. Então, qualquer material gráfico, seja impresso ou digital, traz um recurso importantíssimo para o seu sucesso, a diagramação. É ela que organiza e expõe o conteúdo, traduzindo os conceitos em linguagem visual. Cada peça tem as suas características, necessidades e objetivos. Para descobrir como fazer uma diagramação, você precisa entender essas demandas e trabalhar de acordo com elas. Olhando assim, pode parecer difícil pensar que existam técnicas
e dicas para diagramar como um profissional, correto? Errado, gente. Apesar das peculiaridades, algumas diretrizes podem ser aplicadas a qualquer material gráfico e elas ajudam a criar um conceito visual claro e eficiente. Então, nós vamos ver isso nesse post. O que é, né, a diagramação? É um conjunto de técnicas e práticas no design gráfico para distribuir e organizar os elementos em uma página. No nosso caso, na nossa prancha, né? Principalmente textos e imagens. Ela é fundamental em todos esses itens aí já citados, né? E em muitas outras áreas, assim como a nossa. Então, a importância, né, da diagramação dentro de um projeto gráfico. O mesmo conteúdo pode ter um resultado completamente diferente de acordo com a maneira como foi diagramado. E não é somente uma questão estética. A própria funcionalidade da peça pode ser alterada pela organização visual. Quem nunca se deparou com um folder e teve dificuldades para entender o que estava sendo divulgado ou mesmo demorou a encontrar a informação que desejava? Folder, né, pessoal? Aquele prospecto que ele pode ser dobrado ou ele é só um tamanho metade, um tamanho A5, né, que é uma folha de sulfite pela metade. Geralmente pizzaria, né, faz cardápio assim, ou impressão de empreendimentos, esses que a gente recebe no semáforo, enfim. Quem nunca se deparou com um folder e teve dificuldade, então, para entender o que estava sendo divulgado, ou mesmo demorou a encontrar, né, a informação. Nossa, mas por que eles me deram esse folder se eu não imagino para que seja? Algumas vezes o problema está no conteúdo gerado, mas em outras a questão é apenas de organizar o layout, né, a diagramação desse prospecto aí, desse folder. Bons profissionais sabem como fazer uma diagramação que destaque os pontos mais importantes e passe as informações de maneira clara com um visual atrativo ao cliente. Esse cuidado é essencial para que a peça gráfica consiga atingir os seus objetivos. E também, né, pessoal, aí englobam várias situações. São cores, né, imagens interessantes. No nosso caso, a gente vai trabalhar com os nossos projetos, mas tudo tem que ser pensado. Tamanho de letra, né? Não adianta eu fazer um folder aí ou uma prancha que eu quero destacar alguma coisa e eu usar uma tipografia, né? Uma letra minúscula onde nem com óculos a pessoa enxergue. Então, a gente tem que pensar em tudo, né? Na apresentação geral, no total. Então, como fazer uma diagramação? Se você quer saber como fazer uma diagramação eficiente e atrativa, precisa estar familiarizado com alguns conceitos. Hierarquia, composição e equilíbrio são alguns dos pontos de destaque na construção visual de um material gráfico. Para facilitar a sua vida, aqui a gente tem conceitos com 8 dicas práticas de como fazer uma diagramação de sucesso. Então, vamos lá. Passo 1. Definir um grid. Então, o grid é um ótimo recurso para organizar o espaço disponível para a diagramação. É através dele que você consegue determinar as áreas que receberão textos e imagens, assim como o espaço entre cada bloco. Ao iniciar a sua diagramação, teste várias opções de grid e escolha aquela que melhor distribui o conteúdo necessário. A partir dessa definição, respeite a estrutura para manter a coerência visual. Então, vocês vão ter que fazer um estudo, né, pessoal, da prancha de vocês e perceber os espaços. Vocês podem fazer um estudo de massa dentro da prancha para ver aonde vocês vão localizar cada item que vocês vão inserir nela, tá? Use colunas. Ao definir um grid para o material gráfico, você deve determinar o espaço para o texto. A melhor maneira de organizar esse conteúdo é através de colunas. Então, no nosso caso, a gente tem texto também dentro das pranchas, né? Nós temos legenda, nós temos algum detalhe que pode ser escrito, nós temos
imagens. Então, a gente também trabalha aí com colunas. Geralmente, quando a gente lê alguma coisa, a gente lê de cima para baixo, né? E aí vai setorizando em colunas, esses blocos em colunas, para ficar mais fácil a leitura da diagramação. Não existe uma regra quanto ao número ou tamanho de colunas que cada peça gráfica deve ter. Entretanto, é preciso estar atento a algumas características, já que elas interferem na legibilidade do texto. Colunas largas e compridas dão peso ainda maior ao conteúdo, mas podem parecer cansativas. Já as versões curtas dão a ideia de um texto dinâmico. A sua escolha entre uma ou outra deve ser baseada na intenção combinada com o volume de informações a ser organizada. E aí, né, pessoal, estudos comprovam que as pessoas hoje, devido aí à internet, né, que a gente recebe muita informação, a pessoa se prende num texto por segundos, embora nós estamos falando aí de material técnico, né, onde realmente o profissional vai ter que ler, que entender, mas não adianta eu fazer um texto gigantesco para definir um detalhe, né? É mais fácil, às vezes, a gente desenhar o detalhe e aí sim puxar só uma orientação dele com um pequeno texto, né? Tenho certeza que todos vocês aí não têm a paciência de ler um texto comprido, né, numa rede social, ou então assistir um vídeo longo, quando você recebe um áudio também extenso, você já fala, nossa, mas 3 minutos falando. Então a gente tem que tomar cuidado, que hoje as pessoas preferem é, ser mais ágeis, né? Mais rápidas. Porém, nós não podemos esquecer que a gente está trabalhando com situações técnicas, né? Então, sem textões, mas também não deixando de passar o que tem que ser orientado aí para a execução do projeto. Respeite os espaços em branco. Para que o leitor consiga identificar facilmente as informações disponibilizadas, é essencial que haja espaços entre cada bloco de conteúdo. Isso vale para os textos, fotos, gráficos e qualquer outro elemento contido. Respeitar os espaços em branco é um dos segredos de como fazer uma diagramação como um profissional. Quando essa regra não é respeitada, as informações se misturam, gerando um visual confuso e pouco atraente. Não tenha medo de deixar área de respiro entre os elementos e também nas margens do material, para a gente não ter aquela prancha poluída, né? É justamente essa combinação que irá garantir o destaque aos elementos certos dentro do seu material. A tipografia, que eu já até citei, né? Outro elemento que interfere na construção das colunas é a fonte escolhida. No nosso caso, geralmente a gente faz tudo à mão, né? Ou então, quando vocês fizerem os projetos no computador, escolher aí uma fonte que seja bacana, que não seja em negrito, mas que também não seja aquela letra bem fininha, né? E o tamanho que seja bom para leitura. Isso porque o espaçamento entre as letras e o estilo de construção do tipo influencia diretamente na sua legibilidade. As fontes as fontes com serifa são mais indicadas para materiais impressos. Já os modelos não serifados ficam ótimos em materiais digitais. Além disso, o estilo da fonte deve respeitar o conceito que a peça pretende transmitir. Então, lembrando que a gente trabalha com desenho técnico, né, pessoal? Quando a gente vai fazer um projeto, a gente tenta buscar aí uma fonte que seja parecido com uma letra técnica, né? Não vamos encher de firula, de voltinha, de contorno a letra, que a gente sabe que tem fontes assim, porque esse não é o propósito, né? O projeto tem que ser o mais legível possível, a pessoa não pode ter dúvida alguma, né? Independentemente da fonte ideal, vale a boa prática de design gráfico. Não utilize mais de 2 tipos por material. Dê preferência para um modelo nos títulos e outro no corpo do texto. Isso falando, né, em projeto feitos no CAD, no SketchUp, enfim. Agora, quando é à mão, a gente vai usar a nossa letra técnica, né?
Fica atento ao alinhamento. Nossa, isso é de suma importância, né? Muitas dúvidas ainda surgem sobre o alinhamento justificado ou à esquerda. O primeiro cria blocos homogêneos. Justificado é quando a gente usa o espaço total da escrita, né? Que nem quando vocês colocam no Word lá. Ou que eu começo o texto à esquerda e aí ele não tem o alinhamento no final. No nosso caso, né, pessoal, a gente vai sempre procurar aí manter texto alinhado para seguir a nossa escrita técnica. Invista em imagens, né? Nem só de texto vive uma diagramação. As imagens dão vida ao material gráfico e ajudam a comunicar o conceito proposto pelo conteúdo. Utilize fotos e gráficos, no nosso caso a gente pode utilizar renders, né, e detalhes, perspectivas, enfim, sempre que for pertinente, mas fique atento à qualidade. Aí ele está dizendo sobre arquivos digitais, né? Jamais distorça uma imagem e confira se a resolução está adequada ao uso. Então não adianta a gente pegar uma imagem pequenininha e ampliar e ela ficar estourada e não conseguir entender, né? Embora os materiais digitais permitam uma qualidade menor, não caia na tentação de usar o Google. Aproveite o banco de imagens gratuitos ou pagos e confira sempre os direitos de uso, né? Então, o que a gente fala, o Google nem sempre sabe tudo ou tem tudo à disposição. A gente tem outras fontes mais interessantes de busca, tá? Hierarquize o conteúdo visualmente. Então, com tantos recursos disponíveis, é fácil perder a mão e criar um material poluído e confuso visualmente. Mas se você deseja saber como fazer uma diagramação, precisa entender que esse risco é minimizado quando a hierarquia é respeitada. Isso significa que os conteúdos mais importantes, sejam textos ou imagens, terão destaque. Respeite tamanhos diferentes de fontes para títulos, subtítulos e corpo. Assim cria-se uma hierarquia que atrai e guia o olhar do leitor. Por exemplo, quando a gente faz aí, né? A gente tem a planta baixa, enfim, o desenho, nós colocamos lá planta baixa em letras maiúsculas, né? E aí tracinho, escala 1 para 50. A gente pode ter um destaque aí nessa nomenclatura. E para um detalhe, por exemplo, que é não menos importante, mas na hierarquia, né, tá abaixo do desenho principal, vocês podem diminuir o tamanho da fonte, por exemplo. Siga a identidade visual. Por fim, é preciso entender que todo material gráfico faz parte de uma identidade visual e ela precisa ser respeitada. As formas, cores e fontes escolhidas devem conversar com o estilo da marca, mesmo que não sejam idênticas. Aproveite os recursos da psicologia das cores que vocês tiveram lá no primeiro ano, né? No primeiro semestre, para guiar suas escolhas, colaborando ainda mais com a relevância dos conteúdos diagramados. Essas dicas irão te ajudar a entender como fazer uma diagramação como um verdadeiro profissional. Com criatividade e atenção aos detalhes, você irá arrasar. Então, a gente tem aí essas dicas de diagramação. E aí eu tenho uma outra situação para mostrar para vocês. Alguém tem alguma dúvida ou pergunta ou comentário sobre o que eu expliquei até agora? Não, tudo bem? Então, pessoal, lembrem-se, o template, né, é a nossa prancha, o modelo da nossa prancha que a gente cria para inserir a diagramação, tá? Então, a gente vai trabalhar aí com pranchas bem elaboradas, bonitas e de fácil entendimento, né? Deixa eu compartilhar o outro link para vocês. Então, eu vou deixar tudo disponível depois, tá? Aqui nós temos o Viva Decora, né? Onde nós temos também alguns passos aí para criar
uma prancha de arquitetura, né? Que é a nossa área, arquitetura e design, para a gente arrasar aí nas apresentações. Isso é bacana também, pessoal, porque concursos, né? A gente já falou para vocês, concursos exigem diagramação de prancha, um template bacana. A nossa própria, quando vocês começarem a atuar, vocês vão. Ih, que isso, gente? Saiu. Quando vocês começarem a atuar, vocês vão, né, fazer aí a diagramação de vocês para fornecer os projetos para os clientes, enfim. Então já é bacana ir pensando, né, nessas situações, porque é o que a gente usa aí no nosso dia a dia. Então, pranchas ou painéis são os instrumentos materiais mais comumente utilizados pelos arquitetos, e no nosso caso também de designers, para expressar suas ideias. O processo de passagem do abstrato para o concreto, ou seja, da montagem de um projeto em uma ou mais pranchas, chama-se diagramação. O diagrama é uma forma de mediação entre conceitos e organização de materiais e é uma ferramenta que descreve relações e prescreve desempenho no espaço. Então perceba, ó, essa prancha é uma prancha de um concurso, né? Concurso Porto Olímpico. Na verdade, aqui é só uma imagem, mas nós temos diversas pranchas. Aqui, como principal, né? Provavelmente a imagem do projeto proposto. E aí aqui a explicação, provavelmente tem o partido, né? O objetivo, enfim, que não dá para a gente ver. E aí aqui, na parte de baixo, a gente tem algumas outras situações, muito provavelmente da onde surgiram as ideias aí, né? Com as explicações. Então vejam, existem pranchas com textos também, né? Quando a gente vai falar do perfil do cliente, das problemáticas, enfim, a gente também precisa escrever, não só constar desenhos, né? Então, a gente estava falando do diagrama, né? Ele não contém necessariamente informações métricas ou geométricas. Elas surgem quando o diagrama começa a processar a matéria. O importante é passar a ideia como meio do impacto visual. Veja mais sobre a organização de pranchas de arquitetura neste post. E se você está sempre na correria, mas precisa fazer uma prancha, eles têm o kit de escalas humanas pronto para usar em seu projeto, mas eu não vou deixar vocês usarem. Vocês vão criar de vocês, que a gente sabe se é copiado, hein? Pode ter inspirações, tá? Não tem problema nenhum você buscar inspirações, buscar aí modelos, né? Mas não cópia, né, pessoal? Senão a gente nunca vai exercitar a nossa criatividade. Então, qual o tamanho ideal das pranchas, né, para a gente utilizar? Não existe um tamanho padrão ou uma regra. Assim como eu disse para vocês, elas podem ter do tamanho A4 até tamanho A0, né, que a gente manda plotar. Seu dimensionamento pode variar conforme a exigência ou a necessidade do projeto. Existem as pranchas normatizadas, né? Como vocês já conhecem, a gente usa aí o tamanho A3, mas tem A1, A2, A0, A5. Mas o tamanho pode variar de acordo com as exigências dos professores, editais de concursos ou mesmo pelas necessidades para melhor composição dos projetos. Então, como deve ser feita a organização das pranchas, né? Primeiro, distribuímos em 6 passos a organização da prancha de arquitetura para facilitar a sua vida e agilizar o processo. Então, aqui ele dá uma dica aí, né, de grade de diagramação. Então, a grade pode ser quadrada ou retangular, geralmente no formato retangular que a gente trabalha, né? Desenhos, diagramas e textos podem ser exibidos em caixas individuais ou molduras. Os desenhos podem ser exibidos horizontalmente, com o texto embaixo, né? Como está lá na primeira imagem que a gente viu do concurso. Então, coloco a imagem, descrevo embaixo, mesma coisa aqui, mesma coisa na terceira. Ou então, aqui, por exemplo, eu posso estar falando
inserindo essa imagem e descrevendo ela abaixo, e de repente essas três são o mesmo conteúdo, eu agrupo num quadradinho só aqui, tá? Um desenho importante pode ocupar mais que uma caixa ou moldura. Então, de repente, ó, se eu tinha dividido em três aqui, né, colunas, eu posso deixar duas colunas para o meu desenho e uma coluna para detalhe e explicação, né, e texto. Ou então, grafismos e textos podem ser integrados de uma maneira orgânica. Ou seja, eu continuo, né, quadriculando aí a minha prancha e vou inserindo aí o meu projeto à medida que vai ocupando todo o espaço. Então, considere usar uma grade para ajudá-lo a organizar os elementos visuais em sua prancha. E não necessariamente, pessoal, precisa ter essa delimitação, tá? Essa delimitação pode ser imaginária. Vocês não precisam desenhar os quadrados e escrever dentro deles. É só delimitar o espaço. Uma grade ajuda você a organizar os elementos em sua página e produzir consistência no conjunto de quadros de apresentação. Depois de decidir o tamanho e a orientação da sua página, você pode definir a criação de uma grade que atenda às suas necessidades. Usar um software é excelente, pois você pode configurar páginas mestras como modelos. Portanto, basta criar a grade uma vez e usá-la em várias páginas. Então, assim, vocês podem criar, né, o seu template nos programas gráficos, a sua prancha, né? E aí a gente só vai copiando e salvando ela dentro dos projetos para a gente utilizar. Ou então renomeia o arquivo, né? E começa a usar ele a partir da prancha, enfim. Ou você tem aí a paciência de criar uma diagramação para cada cliente, né? Com o tempo acaba ficando mais difícil, porque a gente vai adquirindo mais trabalhos, enfim. Mas também é possível. Então, hierarquia visual, né? Essa configuração da esquerda, ó, ela é uma opção pouco fraca, né? Ela oferece pouca ou nenhuma orientação ao usuário sobre o que é importante, porque está tudo igual. Quando a gente distribui, né, textos, imagens por exemplo, posso colocar paleta de cores, enfim, ela se torna uma hierarquia visual forte, porque ela orienta a lógica e visualmente o usuário a apresentar o que é importante. Você desejará que algumas de suas imagens recebam mais atenção visual do que outras para comunicar sua ideia. Você pode fazer isso dando a certas imagens mais espaço na grade do que outras, que é o que a gente falou agora há pouco, né? Utilizar, de repente, duas colunas de três. Quando você visualiza sua placa de apresentação, você quer algo visível à distância, uma imagem de impacto, e de perto também. Isso comunica sua hierarquia visual. Isso também vale, pessoal, quando vocês forem fazer a sua placa de obra, né? Não sei se vocês já viram a minha placa de obra, mas é o meu logotipo. Aí dentro do meu logotipo eu tenho lá escrito, né? Mais uma obra da Utimize, enfim. Então vocês podem partir a partir do template, da prancha de vocês, fazer a diagramação do escritório inteiro, né? Você pode soltar a placa de obra, você pode fazer cartão de visita, você pode fazer o uniforme dos seus funcionários, porque vocês vão ter um escritório Mega Power Plus, que eu sei. Toda, né? Toda a comunicação visual aí da sua equipe pode sair da sua ideia, que é a sua prancha. Fundamentos do layout. Então, é recomendável esboçar o layout antes de começar. Isso porque a gente vai estar criando o nosso layout agora, né, pessoal? A nossa diagramação. Depois, vocês, muito provavelmente, se quiserem usar esse que vocês estão fazendo no curso para a vida, né, já vai estar pronto. Recomendável esboçar, então, o layout
layout antes de começar, para que você possa ter uma ideia das configurações possíveis que você pode usar e do que pode funcionar melhor. Então, a gente vai rabiscando ali, né? Prefiro deixar a parte central para o projeto, para as imagens, e aí só definições e um pequeno texto nas laterais. Ou eu prefiro usar o espaço, né, quase que total aqui para o meu projeto ou imagens, e aí eu escrevo no canto inferior direito. Enfim, aí cada um vai pensar na sua diagramação. Uma simulação em pequena escala da apresentação funciona bem, já que você pode ajustar o layout até ficar satisfeito com o arranjo e o alinhamento. Isso é interessante vocês pensarem, né? Esse exercício vai migrar depois para o uso de vocês na apresentação da banca, né? Então, vocês já podem pensar nas pranchas que vocês têm que desenvolver para projeto e TCC, né? Que são aí layout, elétrica, hidráulica, enfim, já pensar nesses itens para vocês poderem rascunhar e fazer a distribuição aí dentro dessas pranchas. Então, certifique-se de planejar sua prancha de arquitetura para que você possa ver a relação entre os desenhos. Por exemplo, seções e planos devem estar alinhados para que fique clara a leitura, né? Então, por exemplo, se eu tenho um corte, é bacana eu posicionar na mesma prancha que eu estou vendo a planta baixa, né? Porque senão eu vou ter que ver a planta num lugar e ver onde o corte está passando, pegar outra prancha para eu poder saber o que acontece no corte. Então, sempre manter aí os blocos unidos, né? Para que facilite a leitura do projeto. Ao mostrar planos e elevações juntos, é benéfico se eles forem da mesma escala e alinhados, né? Também é importante dizer se é uma imagem, né? Uma imagem renderizada sem escala, enfim. Nunca esquecer dos detalhes técnicos. No entanto, se um desenho é mais importante que os outros, faz sentido mostrar isso em uma escala diferente. Não se esqueça de explorar as relações entre cada quadro e como elas serão lidas em conjunto, tá? Então, vejam aqui uma prancha, né? Com um plano de fundo aí que a pessoa criou. E aí ela fez a diagramação, deu destaque aqui, ó, é um terminal rodoviário, né? Deu um destaque para perspectiva, e aí ela foi detalhando e pontuando o restante, a planta baixa aqui no centro, a gente viu uma pequena legenda aqui, né? E aí um texto introdutório, provavelmente. Então, tente manter seu plano de fundo simples, né? Por exemplo, se nós fizermos uma prancha preta, vai ser difícil da gente enxergar, né, o nosso conteúdo. A menos que seja uma das suas principais imagens. O plano de fundo faz com que os visuais sejam exibidos na página. Uma imagem de fundo pode, muitas vezes, ser uma distração. Por isso, certifique-se de que todas as informações são claras quando decidir seguir essa rota. Não podemos fazer a imagem de fundo aí ser mais interessante do que o nosso projeto, né? Senão a pessoa que começa a ver, esquece aí e começa a admirar a sua arte. Então, o que eu tenho que incluir nessas pranchas, né? Ele diz aqui que isso é complicado, pois depende do trabalho que você realizou e do que o resumo do projeto exige de você. Dito isso, vocês vão se certificar de selecionar as imagens e desenhos que explicam o seu design. Imaginando que você está vendo esse projeto pela primeira vez, o que gostaria de ver para poder entendê-lo? Normalmente, o básico incluirá plantas baixas e elevações. Então, foque em algumas das principais características do seu design, talvez com breves frases explicando se necessário. Então, aí, né, as cores. Temos aqui as cores primárias, a gente sabe que ardem os olhos, né? As secundárias provocam aí um visual confortável. Os tons escuros provocam reações negativas. E aí a gente tenta, então, equilibrar, né? O que é confortável
com o que destaca, mas não atrapalha, enfim. Então, o estilo arquitetônico padrão, particularmente para estudantes, parece ser branco, cinza e preto, mas às vezes é bom sair e usar um pouco de cor. Assim, toda a prancha de arquitetura parece igual. Claro que há um lugar para simplicidade e cinza. Simplicidade e cinza pode dar uma placa atmosférica profissional, mas tente injetar um pouco de cor para não ficar monótono, né? Aí aqui ele deixa algumas pranchas campeãs aí de concursos de arquitetura. Mais uma aqui embaixo. Essa é muito bacana, ó. Então vejam, um template simples, né? A diagramação super bacana. Então, pranchas não são a única forma de apresentar os projetos. Com a tecnologia de hoje, né, a arquitetura digital chegou para ficar. Então, aí a gente tem apresentação através de realidade virtual, mas ainda tem um certo custo, né? Envolve programa específico, aqueles óculos, mas é bacana, de repente, numa feira, quando vocês forem e tiver, vocês terem essa sensação. Tem os programas online, né? Para vocês usarem aí. Vocês, como estudante, também têm o acesso ao CAD, né? Sem pagar. Acho que o SketchUp também dá para usar online. E aí tem as maquetes eletrônicas, enfim, né? E aí eu também tenho aqui algumas outras imagens que eu acho que vai dar para ampliar melhor dessas apresentações. RDP. Eu vou compartilhar a tela para vocês verem essas imagens que a gente separou aqui. Então, tá dando para ver? Sim? Não? Não sei. Eu não consigo ver o chat, gente. Alguém pode abrir o microfone e me falar? Sim. Legal. Então, vejam só, né? É uma apresentação de um projeto onde tem aqui as tipologias, né? Ó. E aí ele apresenta um pequeno texto com uma imagem renderizada. Então percebam que ele trabalha com colunas. Deixa eu diminuir aqui, ó, né? Colunas e linhas. E dentro dessa diagramação ele consegue fazer a apresentação de muita coisa, né? Várias tipologias, vários cortes e aí ainda uma imagem renderizada do que ele está apresentando. Aqui, opa, essa daqui é uma apresentação bem bacana, eu gosto muito, onde a partir do layout, né, aprovado, vocês conseguem apresentar aqui o mobiliário, né, que vocês estão pensando, que vocês estão propondo para o espaço, através de imagens e setas de localização, né? E depois até vocês podem, numa outra prancha, apresentar uma tabela com a descrição desses mobiliários, desses objetos propostos. Frente. Aí. Eu gosto muito também dessa situação, né? Nós temos aqui a paleta de cores e o projeto sendo apresentado com as imagens aí renderizadas. Eu só faria a separação das imagens, tá vendo? Que não tem, né, uma linha, perdão, um espaço entre uma e outra. A gente percebe que o fundo é branco, né?
mas eu acho que esse fundo poderia aparecer entre uma imagem e outra para não ficar uma imagem grudada na outra. Aqui também, ó, percebam que tem uma divisão, né, da prancha aqui em colunas. E a gente consegue, na verdade, em blocos, né? Nós temos dois blocos aqui, um bloco menor e um outro, na verdade, dois blocos grandes e aqui menores, quatro menores. Também com plantas, com detalhamento. Eita, deixa eu ver se eu acho que se ampliar aqui ele perde a definição, mas vamos ver. Né, aqui a gente tem vistas e aqui detalhamento. Olha que bacana, ó, é uma cadeira, uma poltrona, né? Que é aí o template do profissional, número de página, enfim. E as imagens renderizadas do que ele está mostrando. A mesma situação aqui de mobiliário, né? Porém, está numa perspectiva. Então, a profissional fez aí provavelmente, como está escrito, um memorial descritivo. Depois ela tem uma tabela, né? Desses objetos propostos. Mas é uma situação bastante legal, porque o cliente é muito visual, né? Então ele já consegue, dentro do seu projeto, visualizar o que você está propondo, porque nem sempre a gente encontra os bloquinhos que a gente quer usar, né? Então aí você coloca um bloquinho de referência e aí você coloca uma imagem do real que você gostaria, né, que ele adquirisse aí para compor o projeto. Essa daqui já tem um fundo, né, cinza, mas como é neutro, ele não se destaca, não chama mais atenção do que o projeto. E aqui também tem as propostas de tinta, piso, mobiliário, enfim, o que está sendo aplicado no projeto. Essa situação, olha, veja um nude no fundo, né? E como se fosse um painel semântico, muito bacana, o tom de tinta, né, como uma pincelada aqui no meio da prancha. Isso dá a entonação de que é um profissional pensando. Olha que tipografia bonita, né? Maison Valentina, uma fonte bonita, um nome bonito. E fino, né? A gente olha para a prancha assim e percebe que é uma coisa bem pensada, né? Eu acabei de falar isso no primeiro. Vocês têm que lembrar que vocês estão com um pezinho, né, no diploma. Vocês já são praticamente designers. Então vocês têm que pensar como um designer, né? Ó, essa prancha, basicamente, é uma prancha super simples, mas vocês conseguem perceber a imponência que ela tem, né? Ela é uma prancha fina, bonita, bem apresentada. Eu gosto bastante, acho muito explicativa e um trabalho muito bem feito. Aqui, vamos ver se ampliar fica bom. Então, aqui, plantinha baixa, né? Então, vejam, tudo segmentado, né? Basicamente, em cima, dois retângulos, a paleta de cores, que é, por exemplo, aquele espaço, aquela coluna imaginária que a gente deixaria para um texto, de repente, foi inserida a paleta. E aqui as imagens de referência dos renders, né? Aqui desenhos feitos à mão, provavelmente com as canetinhas, né? Marca aquelas que a gente usou a Copic ou como chama? Mais baratinha, que eu não lembro. Mas enfim, são pranchas feitas à mão, mas com uma qualidade também excepcional.
Aqui nós temos perspectivas, detalhes, fachadas, enfim. Via de regra, né? Projeto de arquitetura não vai mudar muita coisa. Os elementos são basicamente os mesmos, ou interiores ou arquitetura. Aqui também uma prancha pintada à mão, né? E aí, provavelmente passada aí para a imagem para o computador e o profissional acrescentou as imagens dos objetos de referência. Então, como ele fez essa pintura à mão, né? Ele consegue reproduzir aqui a cama mais ou menos no estilo que ele quer, a cor, né? Roupa de cama. A gente tem a lounge chair aqui, né? Um sofá azul, onde ele já representou na planta baixa, no nosso layout aqui. Enfim, percebam como é bonito misturar, né? O feito à mão com o digital. Eu gosto bastante. Essa brincadeira de sair aqui com os elementos fora da margem, também gosto, né? Olha que simplicidade, uma pincelada aqui, né? O título do projeto e aí a assinatura da profissional. Então, assim, projeto de designer, né? Vejam que ela finaliza aqui com o coraçãozinho, é a marca dela, provavelmente, né? Aqui a gente percebe que é uma vista de SketchUp, né? Sem renderizar, da mesma profissional, ó, a Renata. E aí ela faz a reprodução aqui do mobiliário que ela está propondo. Aqui uma prancha mais técnica, né? Com vistas e detalhamentos. Aqui também desenhos feitos à mão. E aí os elementos de referência embaixo, com fundo cinza, né? Que é neutro. Então, essas são as imagens que eu tinha para passar para vocês de referência, tá? Alguém tem alguma dúvida, por enquanto, do que foi falado, mostrado? Tá tudo bem? Vocês estão muito quietos hoje, hein? Tá tudo bem. Legal. Ontem, pessoal, deu tudo certo? Eu não perguntei para vocês. Eu deixei para vocês fazerem a prancha 1, né? Alguém teve dúvida de RGE? Conseguiram fazer? Ai, gente, respondam. Vocês foram assistir novela? Fácil, né, Marina? Marcelo também conseguiu. A Sheila disse que... Não, tranquilo, acho que foi da Ana Paula começou. Sheila já fez. Ótimo. Se tiverem dúvida, me chamem. Ontem eu fui fazer o acolhimento lá do pessoal do primeiro, tá? Eu fiz acolhimento de design de edificações, então eu ajudei eles lá nos dois horários. Então, como eu já tinha explicado para vocês, deixado todo o material, né? Eu imaginei que vocês iam dar conta, porque a primeira pranchinha realmente é bem tranquilinha. Ah, Marcela, sua folha deve ser a menor, né? Ele sai um pouquinho mesmo, mas não tem problema, tá? Ela cabe. Então, pessoal, eu vou deixar a atividade depois aí na plataforma, mas é bem tranquila. Eu vou colar aqui no chat para vocês verem qual vai ser. Ixi, será que vai ser aqui? Nossa, ficou horrível. Eu confundo aqui.
eu vou ler aqui, ó. Então, a primeira atividade. Vocês vão pesquisar na internet sobre diagramações de pranchas de apresentação de projetos de interiores e como os profissionais apresentam seus trabalhos. Na medida do possível, vocês vão pesquisar pranchas que tenham a referência do autor do projeto, que nem eu mostrei agora da Renata. Então, procura se tem o profissional que desenvolveu o projeto, tá? Se você achou uma prancha muito bacana e não tem o profissional, tudo bem, mas tenta procurar para a gente também prestigiar aí o trabalho das pessoas, tá bom? Então agora, né, na primeira quinzena, vocês vão apresentar 2 pranchas de projetos que acharem interessante. E após, né, isso, vocês vão montar uma prancha de apresentação com base na pesquisa. Vocês vão usar a plataforma, né, para postarem os exemplos de prancha que vocês pesquisaram. Então, a atividade, agora a gente está fazendo atividades quinzenais, tá? Então, nós estamos agora finalizando a segunda quinzena essa semana, né? Mas não precisa sair correndo, tá bom? Vocês podem postar. Eu acharia bacana até a próxima semana, acho que vocês conseguem, né? Fazer essa pesquisa e postar 2 referências aí para vocês de pranchas de diagramação ou de arquitetura, mas eu acho mais bacana, no nosso caso, de projeto de design de interiores, tá? É só isso. Procurem, se tiver, né? Sei lá, 3 pranchas do mesmo projeto, pode postar as 3, pode postar uma só, o que você achar interessante, mas procurem 2 referências, 2 profissionais. E aí vocês postam até a próxima semana, tudo bem? Não tá difícil, hein? Agora não, Marcelo. Para essa quinzena, nós vamos só fazer essa pesquisa. Depois vocês vão fazer, mas aí vai entrar na atividade da segunda quinzena, tá bom? Vocês já podem ir pensando na de vocês, tá? Juntando o template com uma diagramação, mas para agora é só essa pesquisa de 2 referências, ok? Aí, entre hoje e amanhã, eu vou postar a atividade certinha para vocês, tá? A gente entregou os POADs até ontem, era o prazo, e aí a gente já solta as atividades na plataforma, tá? Olha lá, Marcelo tá falando para pegar uma casinha dele de Edif. É isso aí. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Acho que tá tranquilo, né? Maravilha. Eu que agradeço, Sheila. Pessoal, se vocês estiverem de boa, então, eu vou liberar vocês. Quem quiser já começar a pesquisa, fique à vontade. Eu vou estar aqui. Se alguém tem alguma dúvida de RGE também, pode me chamar, tá? Obrigada, boa noite, beijo para quem vai. E eu que agradeço, pessoal. Boa noite, boa noite. Eu vou parar a gravação, tá?